Ei gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Começando mais um vídeo aqui pra vocês, nesse pra falar sobre uma pergunta recorrente aqui no canal. E eu vi que não é só no meu canal também, tá gente? Aqui não, porque eu sigo também outros canais e vejo que tem muita gente perguntando quanto a isso, que é quanto largar o emprego, né, a CLT, para empreender ou continuar e empreendendo de uma forma mais leve, de casa mesmo, até conseguir abrir mão do trabalho. Se tem uma das coisas que o empreendedorismo nos fornece, coisas boas, né, é a experiência. Já vai para 6 anos que eu tenho a loja, graças a Deus eu tenho uma experiência grande, assim, em várias áreas, porque em toda a gente resolve mil e umas coisas, né? Então não tem alguém específico para fazer nada pra gente, a gente tem que aprender de tudo um pouco, digamos assim. Então eu vim dar a minha opinião, tá? Desses 6 anos, de tudo que eu vejo, até porque eu converso muito com outros lojistas sobre isso, né? Sobre largar o emprego para estar empreendendo. Vai dar um pouquinho de barulho, gente, porque hoje eu não fechei a porta. Já falei pra vocês que fevereiro é o pior mês do ano da loja, né? Então não vou me dar o luxo de fechar, até porque agora tá saindo venda, já fiz 3 vendas. Hoje as 3 vendas que eu fiz foi online, graças a Deus. Uma foi entrega pelo motoboy, mas eu tô deixando a loja aberta, não tem muita mercadoria disponível. Mas é bom ficar aberta, né? A gente dá todo aquele trabalho também, eu ter que ali fechar a porta, baixar a porta de aço pra gravar pra vocês. Então por isso que vai ver muitos cortes, tá? Rua tá dando muito movimento, eu pauso um pouquinho o vídeo pra vocês, chegou o cliente, eu pauso, eu vou fazendo dessa forma e depois eu tento na edição do vídeo colocar menos ruído. Sou muito leiga quanto a isso, mas vou tentar editar diminuindo um pouco do ruído ou aumentando também um pouquinho o som do vídeo pra vocês. Primeira coisa que a gente tem que ressaltar aí, gente, é em questão a vida da gente mesmo, sabe? A gente procura muito no outro a opinião dele quanto a um assunto que a gente quer, sendo que a gente tem que analisar qual é o contexto da nossa vida. Por que eu falo isso pra vocês? A CLT, um trabalho de carteira assinada, ele te dá toda uma garantia. Ele tem a garantia de todo mês, é muito barulho mesmo, gente. Todo mês você tá ali recebendo a sua quantia, o seu salário, ele é fixo. Independente de onde você trabalha, se você trabalha como lojista, né, com o público, independente se a loja deu movimento ou não, ali chegou no 5º dia útil ou no dia 5, não sei qual que é a data de pagamento aí de vocês, mas vocês tenham certeza que aquele dinheiro está entrando na conta de vocês. Diferente de quando a gente começa a empreender, tá? Porque quando a gente empreende, gente, é tudo imprevisível mesmo, tá? Eu vejo muitos marqueteiros aí falando que a gente tá dando tiro no pé, que tem que ter toda uma estratégia, e tem sim, só que o começo, vamos dizer assim, o início do empreendedorismo, ele não é só flores não, tá? Eu falo, gente, que é muito pepino para descascar, e olha que eu tô aí para 6 anos que eu tenho a loja, e é muita coisa que eu mesma tô tendo que resolver, eu mesma tô tendo que carregar, então não é fácil. E por que eu tô falando dessa análise da nossa própria vida? Porque, gente, quando você larga um trabalho de carteira assinada, né, se você tem um sonho de empreender, você tem que ter noção dos seus custos, dos seus gastos. Primeiro, você tem alguém que consiga te suprir caso ali os primeiros 2, 3 anos de empreendimento as coisas não vão tão bem, dá apenas para suprir mesmo o seu empreendimento? Né? A gente tem que olhar isso tudo também. Tem mais alguém que depende do seu serviço, do seu salário que você recebe, né? Ou é só você? Não, eu uso o meu salário como eu quero, não pago nenhuma faculdade, porque até quem paga a faculdade tem que olhar muito por esse lado. É um todo, é por isso que eu falei que é o contexto da vida de cada um, é a pessoa se analisar para saber se realmente é hora de largar o trabalho para empreender. Empreender é um sonho, tem muitos motivos que fazem a gente empreender. Acho que o principal dele é a liberdade, né, gente? Principalmente para quem tem filho como eu. Porque, por exemplo, eu tô aqui, se acontecer algum imprevisto, não falo de doença, Deus me livre e guarde, mas se acontecer algum imprevisto, eu posso fechar as minhas portas e eu posso sair. É ruim, tá? Porque é uma loja, gente, é um comércio, então ele tem que estar aberto, mas eu tenho essa flexibilidade. Ninguém vai brigar comigo, ninguém vai se alterar a voz, eu não vou receber nenhuma advertência por estar fazendo isso, né? Tem sábado que eu tô muito exausta da loja, muito cansativa, às vezes a semana fui bem produtiva também, e no sábado, gente, porque acontece isso quando a gente tá trabalhando, né? De você tá indo trabalhar assim, estagnada, você já tá assim no seu limite e você tem que ir trabalhar porque você tem que cumprir aquela carga horária direitinha. Aqui na loja não, o dia que eu tô muito estagnado, o dia que eu tô falando assim, não aguento mais, que eu tô a ponto de pirar, eu simplesmente jogo uma história que a loja vai estar fechada naquele dia e eu vou descansar minha cabeça, vou descansar minha mente, vou descansar meu corpo. Mas voltando à finalidade do vídeo, gente, eu, Jaqueline, tá, tô dando a minha opinião, experiência desses 6 anos com a loja. Na época que eu abri a loja, eu não trabalhava. Então, assim, eu abri a loja, eu não saí de um emprego para abrir a loja. Eu tinha engravidado, né? Então, eu já saí desse emprego no início da gravidez, acho que foi uns
2 meses antes de engravidar, eu saí desse trabalho, voltei com meu marido, né, eu casei, e aí engravidei do meu filho e teve aquele todo período para me estar cuidando do meu filho. Então, eu não estava necessariamente saindo do emprego para empreender, eu já estava procurando alguma coisa para fazer aí, porque eu já estava acostumada a trabalhar. Então, eu comecei a empreender, mas, gente, não era uma necessidade do momento. Meu filho estava pequeno, então por isso que eu comecei a empreender. Eu não dependia, não é que eu não dependia, como assim, a minha casa não dependia do meu trabalho. O meu marido até hoje ele banca tudo, então a casa é própria, luz ele paga, água ele paga, compra ele faz, criança precisa de alguma coisa ele faz. Então assim, a loja, ela tá tentando dar o seu espaço ela tá tentando caminhar por ela. Eu não tenho que preocupar aqui, assim, o tempo que eu tô vendendo aqui, eu tenho que preocupar com o aluguel da loja, com a luz da loja, com a internet, tudo da loja, eu não tenho que preocupar nada fora aqui da loja. Quando a gente tem essa obrigação, quando a gente às vezes paga um aluguel, às vezes o marido ele precisa de uma ajuda, né? Porque nós somos esposas, somos auxiliadoras, a gente tem que ajudar, aí é diferente, tá? Aí, gente, eu falo pra vocês, não larguem o trabalho de vocês. Empreender é maravilhoso, tá? Mas pode se tornar um pesadelo na vida de vocês se vocês não fizerem tudo conforme o que a sua situação financeira dá no momento. Por que eu falo com vocês? No início, igual eu falei com vocês, é muito difícil a gente tirar bom resultado do empreendimento, que é algo novo, né? Quando eu abri a loja lá em 2017, foi assim um boom. Nos primeiros meses, a loja se mantinha. Na verdade, ela se manteve desde o primeiro mês, tá? Ela já se manteve e foi assim por 2 longos anos, né? Longos anos, gente, porque foi muita experiência, tá? E depois que veio a pandemia, assim, de um mês para o outro, as minhas vendas foram ao chão. É tudo muito imprevisível. Então, pensa se a minha casa dependesse do valor da loja. Como que eu iria fazer? Não ia funcionar, isso ia se tornar um pesadelo, porque eu ia me ver obrigada a fechar as minhas portas, né? A não empreender mais, a voltar para o trabalho. E aí eu ia pensar que o empreendedorismo não é pra mim, que a loja não era pra mim, porque a gente fica naquele sentimento pessimista quando acontece algo que vai contra aquilo que a gente queria, né? E talvez não é porque não era pra mim, não é porque não era pra dar certo, mas estava no momento errado. Eu vejo muitas pessoas, gente, trabalhando e já começando assim com a loja online lá no Instagram, loja online lá no Instagram, postando, fazendo entregas pelo motoboy. E isso assim, lá no início, se eu tivesse um emprego, até agora mesmo, eu continuaria assim, eu vendia online, tá? Eu fazia o possível para me manter o mais presente possível nas redes sociais. Hoje a gente tem toda essa flexibilidade, agendamento de história, agendamento de posts, tem tudo isso disponível, tá? Essa ferramenta aí de trabalho incrível. A gente tem disponibilidade de coisas que a gente não tinha lá em 2017, até você ver que realmente o que você está ganhando, o que a sua loja está fazendo, está suprindo as suas necessidades. E para isso você tem que colocar bem em folha as suas necessidades, quanto que você precisa, daí você vê qual que é a sua margem de lucro que você está colocando, para você ver quanto que você precisa faturar para estar custeando seus gastos mensais fixos, tá bom? Pelo menos aquele ali que todo mês tem que ter, não pode faltar. Então, para isso tem que ter uma gestão muito boa, tem que ter, assim, uma cabeça muito leve para fazer isso. Eu sei que quando a gente quer empreender, a gente fica muito um sentimento de euforia para sair do trabalho, a gente fica muito ansiosa, porque realmente o trabalho ele nos prende, não vou falar um pouco, ele nos prende bastante e nos limita também. Porque embora você tenha todo mês o seu garantido, o seu salário, o seu dinheiro garantido, alguns trabalhos ele não te dá oportunidade de crescimento como o empreendedorismo dá. O empreendedorismo, pouco a pouco você começa a crescer, você começa a colher resultados, né? Alguns trabalhos não, você vai começar ali e você vai ficar ali por um bom tempo, você não vai ser promovida a nada, você não vai ter aquela, como é que eu falo, gente, aquele anseio, nossa, se eu fizer tanto eu vou conseguir mais uma lucratividade aqui, não, você fica ali naquele patamar ali daquele seu salário, tá? Tô falando isso, gente, na maioria dos casos que o empregador ele não tem a possibilidade de crescimento. O empreendedorismo nos fornece isso. Então minha opinião, eu trabalharia muito, aprenderia muito também, tá? A gerir uma loja online, a colocar mesmo a mão na massa ali, e aí eu começava a fazer os meus cálculos para saber quando que era a hora certa de eu abrir a loja física. Porque loja física, gente, é bom, é maravilhoso, é bonito por fora, é mil maravilhas, mas para quem tá dentro, quem tá no dia a dia, para quem necessita de cada venda ali que acontece,
Cada centavinho que entra, a pessoa está contabilizando aquilo, é muito complicado, tá? Fisicamente, às vezes vocês podem não ver quase desgaste nenhum, mas mentalmente, emocionalmente, a vida da gente vira do avesso. Então, gente, o conselho que eu tenho para vocês que estão pensando em largar o emprego para empreender, dá uma freadinha, pensa bem, tá bom? Para quem é como eu, minha casa não depende de mim, gente, ótimo, pode começar a empreender, porque vai acontecer muito erros, tá? Por mais que você tenha pouco dinheiro, isso é inevitável, erros acontecem, mas você vai aprendendo com eles, vai te moldando, é o que eu falei. A gente recebe aí experiência que não tem dinheiro que compra a experiência que a gente tira de todos os erros que a gente comete, né? A gente vai aprendendo com erros das outras pessoas também. No empreendedorismo, dá essa oportunidade de a gente conhecer mais pessoas dos mesmos setores que o nosso, a gente trocar experiências também, mas segura a mão quem aí depende, né? Tem pessoas, tem terceiros que dependem dele, segura a mão, vai fazendo um bom trabalho no Instagram. Eu falo Instagram porque é uma principal rede de venda hoje em dia, é o Instagram. As pessoas veem as resenhas por lá, já chamam no WhatsApp, já quer finalizar a venda. Então, assim, faz um bom trabalho e vai trabalhando aos poucos. Quando você vê, pronto, agora eu posso largar a CLT, agora eu posso sair do meu trabalho, agora sim eu tô pronto para empreender. Aí sim você entra de cabeça no seu negócio, porque aí você vai saber pelo menos que é algo certeiro, né? O risco de as suas vendas não te suprir vai ser menor, tá bom? Porque no início a gente erra, gente, às vezes esse erro custa muito caro pra gente, né? Custo emocional, custo físico, custa dinheiro também. Então a gente tem que estar preparada para esses erros, né? E se a gente não estiver preparada, é aquilo que eu falei lá no início, um sonho pode se tornar um pesadelo por algo que não foi muito bem planejado. É isso, gente, estou respondendo a vocês aqui do canal que me pediram se sai ou não do trabalho, né? Porque a gente vê aí uma série de vídeos de pessoas, né, falando, larguei o trabalho, empreendi e hoje eu tô assim, experiência própria, tá? O mercado de 2017 não é o mesmo de 2021. 2021, olha que nós estamos em 2023. Não vou falar quanto a 2023, porque a gente está só iniciando o ano. Mas em 2017 e 2018, a coisa foi totalmente diferente do que 2020 e 2021 e 2022, que foi o ano passado, tá? E se você for ver bem, não tem muita diferença de tempo entre esses anos que eu tô falando com vocês, não. A diferença é bem curta. Então a gente não sabe o dia de amanhã, a gente tem que pensar bem antes de arriscar, tá? Eu, hoje, no mercado que a gente se encontra hoje, eu levaria dessa forma. Loja online, tá? Continuaria trabalhando com o meu serviço ali, porque eu tenho fixo. Se tivesse terceiros que dependessem, ou se até eu mesmo dependesse desse meu dinheiro, eu levaria ali direitinho, tá? Mas não deixaria de sonhar, não deixaria de estar estudando, de estar trabalhando, porque quando você estuda, quando você entra no mercado com alguma experiência, você leva uma vantagem quanto a isso. Mesmo que seja mínima, gente, você leva uma vantagem quando você passa por uma situação e você lembra, opa, eu já estudei sobre essa situação, então eu já sei qual caminho eu devo tomar, né? Pelo menos quais os caminhos eu devo tomar. Às vezes não é apenas um único, né? Você vai errar nele, mas aí você já tem uma segunda opção, uma clareza melhor na sua cabeça aí que vai te direcionar. Então é isso, finalizando o vídeo pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tá dando muito barulho mesmo, gente. Eu só falar que ia gravar e começou a passar um monte de carro e caminhão. Mas eu tô tendo que acostumar. Eu vou fazer uma plaquinha pra colocar aberto, pra eu colocar na porta de vidro toda vez que eu for fazer vídeo. Que a pessoa vê que tá aberta, ela só abre a porta, né? Pra não perder nenhum cliente entrando e também não necessitar de abaixar a porta de aço, porque ela é muito pesada. Então é isso, espero ter esclarecido essa dúvida de vocês. Dei aqui a minha sugestão, né? A minha experiência, o que eu vejo hoje em dia, o que eu converso com outras pessoas. E você, gente, surgindo qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu faço questão de responder, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.